Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Alice Almeida, psicóloga e escritora. E hoje, atendendo ao pedido de uma amiga, eu vou conversar a respeito do transtorno opositivo desafiador. E o que seria esse transtorno? Ele aparece geralmente na infância e as crianças, quando têm esse transtorno, elas apresentam aquele comportamento agressivo, desafiador, um comportamento vingativo, um comportamento de teimosia, de raiva, de desobediência, de provocação. Então, as crianças têm aquelas atitudes antissociais, onde elas desafiam as pessoas, principalmente as autoridades, como os pais e os professores. Então, elas xingam, elas falam: você não manda em mim, não obedecem. Então, às vezes, os pais e os professores acreditam que pode ser uma fase que a criança está passando e que essa fase vai acabar. E muitas vezes também os pais pensam que isso faz parte da personalidade da criança. Então eles até falam: olha, você puxou aquele gênio de teimosia da sua mãe, ou então você puxou o lado agressivo do seu pai, você é agressivo, mas não é que seja parte da personalidade, é um transtorno, né? Por isso que precisa ser tratado, né? Então, para que seja tratado, é importante que os pais, os professores e as pessoas saibam quais são as causas desse transtorno, quais são os sintomas, como que ele se apresenta e como que pode lidar com isso, como que pode tratar isso, né? Os sintomas geralmente acontecem na pré-escola, quando a criança apresenta todos esses comportamentos desafiadores para os professores e as figuras que estão lá de autoridade. Então, a criança é agressiva, não respeita, é antissocial, não obedece regras, né? E ela também não obedece regras em casa. É importante a gente dizer, né, e observar que ser desobediente, às vezes, é normal na infância. Às vezes, não o tempo todo, né? Pode ser uma fase. Vamos supor que uma criança está atravessando aí um período onde os pais se separaram, então a criança está querendo chamar atenção, ou a criança mudou de escola, ou a criança mudou de casa, e ela pode ter essa fase de desobediência, que é normal, né? Agora, esse transtorno, para ser diagnosticado, ele tem que ter mais de 6 meses com esses sintomas, né? Por isso, então, que de vez em quando uma teimosia é normal, mas uma teimosia a maior parte do tempo, durante mais de 6 meses, é indício desse transtorno opositivo desafiador. E para não confundir o diagnóstico desse transtorno com outros comportamentos da infância e outras patologias, né? Tem que se observar a criança como um todo e, como eu já disse, tem que se observar que esses sintomas durem mais de 6 meses. E para que o desempenho escolar não seja afetado, né? E nem o relacionamento na família seja afetado, o diagnóstico tem que ser o mais cedo possível, né? Porque é muito difícil conviver com esse comportamento instável de uma criança que é o tempo todo ranzinza, né? E o tempo todo ela agride, o tempo todo ela não obedece, né? Ela chora quando ela é contrariada, é uma criança muito difícil de conviver e faz mal à família e faz mal a ela e à escola, né? Então,
para ter esse diagnóstico correto, é preciso descartar outras patologias que podem ter esse sintoma, mas são patologias que já requerem uma medicação psiquiátrica, né? Então tem que ver, analisar a criança, se a criança tem depressão, se tem ansiedade, se ela tem uma hiperatividade, se a criança tem falta de sono. Tudo isso tem que ser olhado como um todo para que haja um diagnóstico certo, né? Porque, por exemplo, existem patologias que apresentam esse sintoma, né, do transtorno opositivo desafiador. Só que essas patologias já precisam de medicação, como, por exemplo, o transtorno do espectro autista e também o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que já precisa de uma medicação psiquiátrica, né? Então, tem que ser observado bem direitinho para ter o diagnóstico certo e ter o tratamento certo, né? E as causas, elas são genéticas e são ambientais. Então, a criança pode ter uma causa genética e nunca desenvolver, se ela estiver num lar saudável. Mas se a criança, ela está num lar desequilibrado, ela tem mais chance de desenvolver esse transtorno, né? Porque os adultos, eles são um espelho para a criança. Então, se o adulto age com agressão, com impaciência, com hostilidade, com a criança ou com outras pessoas e a criança vê, né? Então, o que ele está fazendo? Ele está ensinando a criança a reproduzir aquele comportamento que ele tem. Então, ele é um espelho para a criança. Por isso que é muito importante que os adultos tenham uma conduta de agir assim com a criança sem violência, com empatia, com tranquilidade. E às vezes é difícil, porque a criança agressiva, né? Ela se joga no chão, ela grita, ela chora, ela fala que ninguém manda nela. Mas os adultos têm que ter a sabedoria e o controle emocional, né? Quando a criança começar com isso, o adulto tem que se agachar, tem que olhar nos olhos da criança e falar com firmeza, mas falar de uma forma que não seja agressiva, né? Com empatia. Conversar com a criança para que ela perca aquela coragem de desafiar o adulto. Porque se o adulto grita com a criança, agride, reclama, ele está dando para essa criança exemplos para ela seguir. Então, ela vai se tornar cada vez mais agressiva, mais impaciente e mais difícil de lidar. Então, gente, o tratamento geralmente é a terapia comportamental e a psicoterapia para os pais, né? Para os pais saberem lidar com essas crianças que são ranzinzas, controladoras o tempo todo. E além da terapia comportamental, se houver outra patologia junto com esse transtorno, tem que ser usada uma medicação psiquiátrica. Então, o adulto, ele tem que fazer uma psicoterapia para acompanhar, para ele saber ter uma postura firme e ao mesmo tempo paciente com a criança. Para ele conseguir falar de uma forma clara, uma forma onde a criança possa confiar naquele adulto, a criança possa ter limites e possa melhorar. E as regras que os adultos colocam nas crianças e os limites, elas dão segurança para a criança, para ela saber viver socialmente. Porque uma criança criada ao Deus dá lá, a revelia, ela não tem noção do que pode e do que não pode. Então, para ela saber viver na sociedade, ela tem que ter limites, ela tem que obedecer regras. E isso é o papel dos pais e das pessoas que cuidam das crianças, né? Por isso que os pais e aquelas pessoas que são os cuidadores da criança, eles têm que ter a mesma conduta, eles têm que falar a mesma língua
para que um não tire a autoridade do outro, né? Porque senão a criança fica perdida, porque, por exemplo, o pai impôs uma regra, a mãe já não tem aquela regra, ou ele vai para a casa dos avós e aquela regra não funciona lá. Então, a criança fica perdida. Por isso que tem que haver uma conversa entre os pais e os cuidadores, para eles terem a mesma conduta, né? Por exemplo, quando os pais vão impor regras simples, como escovar os dentes, ou não correr na rua sem dar a mão, ou não usar o celular o tempo todo, ou tablet, né? Ou não ser agressivo, ou não se jogar no chão, no shopping, quando não pode comprar um brinquedo, não pode comprar alguma coisa que a criança deseja, né? Então, quando a pessoa, o adulto, seja o pai, a mãe, os avós ou os cuidadores, né, da criança, quando forem conversar a respeito dessas regras, do que pode e do que não pode, não tem que sugerir, não tem que pedir, não tem que perguntar. Simplesmente tem que informar para a criança. Informar o que a criança tem que fazer de uma forma clara, mas de uma forma suave, sem gritar, sem ser agressivo, mas sabendo impor limites, com firmeza, porque a firmeza vai explicar para a criança o que ela pode, o que ela não pode. E também vai explicar para a criança, para ela sentir que ela não pode tudo, que ela não domina a família, que ela não domina os professores, né? Outro exemplo é quando você vai pôr um limite de tempo para a criança usar o celular ou usar aparelhos eletrônicos, né? Então você fala para a criança, olha, você tem até tal hora para você brincar nesse tablet, nesse joguinho, né? Quando chegar nessa hora, nós vamos guardar. Então, quando terminar, o adulto tira aquele objeto da mão da criança e guarda num local onde a criança não tem acesso. E mesmo que a criança chore, que a criança queira, o adulto às vezes fica sem paciência e fala assim, ah, só mais um pouquinho. Mas aí ele já estragou a regra. Ele tem que ser firme, ele tem que falar, não, nós combinamos, a regra é essa, amanhã você vai brincar de novo nesse horário. Por hoje, acabou. Então, a criança sente aquela segurança de que ela tem regras. Ela sabe o que ela pode, o que ela não pode, ela não está solta, né? Não está sem limites. Então, a segurança da criança, ela vem dos limites, através dos limites, né? Só que esses limites têm que ser dados assim, sem castigos, né? Sem agressões, sem chantagens, tipo, se você fizer isso, eu vou te dar aquilo. Ou sem comparações, tipo, olha, o seu irmãozinho é bonzinho, você não é. Então, isso não pode acontecer. A criança tem que entender que não é chantagem, é uma obrigação que a criança tem que cumprir aquela tarefa. E pronto, né? Sem agressão, sem discussão, com empatia, com acolhimento, com conversa, mas com firmeza, né? De uma forma clara. E com o tempo, a criança vai entendendo. E aí, ela não vai desafiar mais, ela vai cada vez desafiar menos. E aí, ela vai se tornando mais calma. E quando isso acontecer, que ela for cumprindo as tarefas, tendo comportamentos saudáveis, comportamentos aprovados, os pais têm que dar um reforço positivo. Os pais, os professores, os cuidadores, né? Têm que elogiar aquele comportamento positivo dela. Seja através de um elogio, ou esse reforço pode ser através de um presentinho, um brinquedo novo. Mas é importante que haja esse reforço positivo,
Por quê? Se os pais e os professores só brigam com a criança e não reconhecem quando algum comportamento melhorou, quando a criança teve uma nota mais alta, ou quando a criança cumpriu uma tarefa, tirou os brinquedinhos, guardou, né? Se os pais só brigam e não reconhecem que ela melhorou em algum sentido, a criança sente que nunca nada é suficiente para cumprir a expectativa dos pais. Então fica difícil para a criança, porque o reforço positivo, os elogios, ajudam a criança a querer fazer sempre aquilo correto, porque ela vai ter um reforço positivo, ela vai ter um elogio, ela vai ter um brinquedinho novo. E isso funciona, né? Inclusive, gente, tem um aplicativo que depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem quiser experimentar, que ele se chama Monster Points, que é um aplicativo onde a criança alimenta um monstrinho virtual. E como que ela alimenta esse monstrinho? Através de pontos que ela ganha quando ela faz tarefas, quando ela cumpre tarefas. E essas tarefas são os pais que colocam lá, ou os cuidadores, ou os professores, né? Eles colocam uma lista de deveres e de comportamentos, né? Que são as tarefas para a criança fazer. Geralmente são as tarefas que a criança tem dificuldade, porque aí ela vai ter o estímulo de ganhar os pontos para poder alimentar um monstrinho virtual com os pontos. E ela vai fazendo as tarefas, né? Então, é bem legal esse aplicativo. E na escola também, assim como na família, é muito importante valorizar os comportamentos bons com reforço positivo, né? Porque senão a pessoa só dá atenção àqueles maus comportamentos, falando, você fez isso errado, você fez aquilo errado, né? Mas não, tem que validar o que a criança fez de bom, para que ela sentir que ela está atendendo às expectativas, que ela está sendo aprovada. Tem que conversar, tem que elogiar, né? Por exemplo, quando a criança ajuda numa tarefa da casa, tarefa simples como guardar os seus brinquedos. Então, é importante que os pais elogiem, que os pais falem que bacana, olha, você me ajudou, você guardou seus brinquedos. Então, agora eu tenho mais tempo de ficar aqui com você, tenho mais tempo da gente brincar, porque você fez a sua tarefa, você me ajudou. Então, a criança, ela vai se sentindo importante para os pais e ela vai desenvolvendo responsabilidades e ela vai se sentindo integrada à família. E quando os pais não dão limites para os filhos, não ensinam os filhos a cumprirem regras, quando eles se tornam adultos, o mundo vai ensinar. Só que o mundo vai ensinar de uma forma que não é tão carinhosa, que não é tão empática, né? Então é muito importante, quando a pessoa se torna pai, saber impor limites para os seus filhos, né? E se a criança tiver assim um outro transtorno junto com esse transtorno opositivo desafiador, ela vai ter que passar por um psiquiatra, ela vai ter que ter uma medicação, né? Além da psicoterapia, ela vai ter que ter uma medicação psiquiátrica, né? E não se pode adiar esse tratamento, não se pode deixar para lá, sabe? Não se pode esquecer, falar, não, isso daí passa, porque a partir do momento que foi diagnosticado, tem que ser feito o tratamento, porque se não for feito, pode evoluir, e evolui para aquele transtorno de conduta, que é muito mais grave. É aquele transtorno que acontece naqueles adolescentes, naqueles adultos que não conseguem conviver socialmente, né? Então, esses adultos, esses adolescentes que têm aí problemas, né, na sociedade, problemas que
assim, em respeito à sociedade, eles não respeitam autoridades, eles têm tendências a vandalismo, eles podem ter problemas com dependências químicas. Então, eles têm muito comportamento antissocial, eles têm desacato às autoridades. Esses adolescentes e esses adultos, talvez eles foram crianças com esse transtorno opositivo desafiador e não foram diagnosticados e não foram tratados. Então, vai ser mais difícil, porque vai evoluir, né, para esse transtorno de conduta, que é mais grave. Então, não vamos deixar para depois, vamos ficar de olho nas crianças, né, e vamos tratá-las, porque precisa, né, é responsabilidade dos pais, é responsabilidade das pessoas que cuidam da criança. Se você notar esse comportamento que sugere esse transtorno no seu filho, no seu neto, ou numa criança que esteja próxima de você, compartilha esse vídeo com a pessoa que cuida dessa criança, tá? Fique atento, porque esses comportamentos, eles podem ser sinal desse transtorno opositivo desafiador, né? Então, é preciso que haja um diagnóstico para que haja um tratamento correto, para que não tenha consequências na adolescência e na vida adulta. Se vocês gostaram da nossa conversa, deixem seu like, se inscrevam no canal, toquem o sino para receber todas as notificações. Eu vou deixar também aqui um link com meus livros na Amazon para vocês conhecerem, tá? Se cuidem, gente. Quero vê-los no próximo vídeo. Beijão para vocês e até lá. Tchau.